tá, aí é o seguinte, né? Aí vem um cara e fala pra você que você tem cara de filho de papai, né? Que é brincadeira, né? Saber que tem gente que tem coragem de falar isso. Mas eu fico contente assim, ó. Porque acontece. Houve uma mudança, então. Isso pra mim certifica que, de alguma maneira, não é que eu queira me passar ou me aparecer, mas que alguma mudança houve. Tá. Porque quando eu mostro alguns relatos, alguns indícios dessa época, Sim. tem pessoas que duvidam, falam, não é o mesmo cara. Não pode. E aí que eu quero chegar. É o improvável. É improvável, tipo, não tem como. Se a gente olhar hoje a realidade das pessoas, quantos que desistem simplesmente? Desistem da vida, desistem de ter sonhos, desistem de fazer as coisas. E nesse cenário de improvável, tá lá você, cuidando dos irmãos e dividindo o cachorro-quente, ficando sem a salsicha. Sem a salsicha. Esse foi o primeiro cachorro-quente. Pode perguntar a eles, eles lembram. Agora, o que me movia nisso tudo? Tinha um fator muito importante. Nesse período, era o período da adolescência, a juventude, né? E uma revolta muito grande com meu pai. E eu pensava, né? Eu falava para minha mãe, né? Eu pensava, se eu matar o meu pai, a gente resolve o problema aqui de casa. Caraca. Porque, além de tudo, ele batia na minha mãe, né? Chegava em casa drogado, bêbado, então quebrava as coisas, a gente tinha que dormir na rua, correr para os vizinhos. Era uma desestrutura muito grande. E eu tinha essa revolta, então eu já estava começando a ficar um pouquinho maiorzinho, né? E aí eu falava, mãe, eu vou matar o pai. E ela sempre me dizia algo assim, não levante a mão contra o teu pai, não levante. Confia em Deus e tal. Minha mãe, com tudo aquilo, com toda a estrutura, ela falava. E nisso tudo, Jefferson, você falou de sonhos, que é o grande detalhe da superação. Hoje, quando eu começo a trabalhar com qualquer pessoa no meu processo de coach, na mentoria, a primeira parte que eu vou trabalhar com a pessoa é resgatar nela os sonhos. A primeira parte. Eu não faço nem outra ferramenta, eu não aplico ferramenta de valores, eu não aplico nem mesmo mapeamento de perfil antes de eu começar a resgatar com ela os sonhos. Por quê? Para mim, nasceu um sonho nesse período dos 15, 16 anos de idade, nasceu um sonho muito forte, que era um sonho de ter um trabalho. Que era um sonho de ter um trabalho. Então, talvez quem vai ver o podcast vai chegar até você, né? Eu quero comentar com você hoje, porque nós estamos numa sociedade onde hoje é empreender, ser autônomo, ser isso, aquilo e tal, e as pessoas não estão respeitando e valorizando a oportunidade de trabalho que elas têm. Eu sou um defensor muito claro do intraempreendedorismo, que é, se você não intraempreender, se você não trouxer ideias, se você não criar soluções aonde você está, você não vai empreender depois. Quando eu tiver minha empresa, eu vou empreender. Não, cara, se você tem uma oportunidade de trabalho, alguém está gastando para você, alguém está investindo em você, alguém arriscou patrimônio e te deu uma oportunidade de trabalho, e você não tem a capacidade de ser criativo, de empreender aqui, meu irmão, você não vai empreender depois. A tua empresa não vai nascer. Quando eu tiver a minha empresa. Então, assim, nasceu o sonho do trabalho. Tá. E eu pensava assim, cara, se eu arrumar um trabalho, eu vou mudar de vida. Tá. E aí eu pensava nisso. Final de tarde, algumas dezenas de vezes, final de tarde, eu parava em frente à catedral, em frente ao edifício de Escolândia, com a minha charretinha, às vezes carregada, às vezes descarregada, às vezes com meu irmão ali brincando, parava no centro da cidade, o cavalo, charrete ali, parava. E eu ficava olhando aqueles caras sair de lá, né, bonito e tal, bem vestido, e eu ficava pensando, cara, como é que faz para ter um trabalho? Como é que faz? Até que um dia o cara passou mais perto de mim e eu perguntei, ei, deixa eu te perguntar, como é que faz para ter um trabalho? Cara. Como é que faz? Sabe? Então, aqui, aquela busca de uma informação que não tinha. Eu vivia num mundo assim, cara, cerceado de informação, a informação não chegava, ela não chegava, uma miséria terrível, sem uma referência. Então, eu não tinha uma referência de pai, eu nunca tive avô de lado nenhum, eu não tinha uma referência de tios, meus tios ficaram muito longe, né, separados do convívio com a minha mãe, então a minha referência era pouco, eu não tinha informação. Mas olha, deixa eu trazer de volta aqui. Você queria matar o seu pai. Muito. Tipo assim, ó, além de tudo, além da vida estar como está, não tem o trabalho, você vai chegar na história de alguém que te respondeu como tem um trabalho e tudo mais, mas cara, e aí, velho? Quando que você tirou isso da cabeça? Como é que foi isso aí? Foi uma sequência da graça e da decisão da minha mãe de ter um princípio. Né, de acreditar num Deus que ela sempre acreditou e que ela mostrava para nós.
Porque a revolta era muito grande, o ódio era muito grande por tudo que acontecia, a desestrutura. Sim. Então, assim, eu era muito revoltado nessa época, mesmo trabalhando e cuidando dos meus irmãos. Tinha uma revolta com o mundo, com a vida, né? Ah. Eu não gostava que as pessoas me olhassem, na rua, até porque eu chegava lá no portão batendo, ô tia, aí, posso pegar aqui o lixo? Ô tia, você tem alguma coisa para me dar? Ô, tal, posso carpir o lote para a senhora? Posso fazer? Esse é o meu cotidiano, né? Só que isso era um sentimento de humilhação muito grande. Claro. Eu dependia, precisava daquilo. Então, toda essa revolta e a revolta com meu pai. Depois dessa pergunta para esse cara me respondeu o seguinte, ele falou, para você ter um trabalho, você tem que ter carteira de trabalho. Você tem carteira de trabalho? Olha a informação que o cara me deu, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, cara, carteira de trabalho, onde é que vai? Vou saber o que é isso. Né? Eu não sabia o que era carteira de trabalho e tal. E aí vou atrás de buscar tal carteira de trabalho. Aquilo virou, cara, eu tenho que arrumar um trabalho. Tem que arrumar alguma coisa. Só que eu tinha reprovado já na 7ª série e já tinha parado de estudar, né? Veja, então já estava ali 15 para 16 anos, 16 para 17 anos, mais ou menos nisso, e já tinha reprovado. E aí o que acontece? Vou atrás de juntar um dinheirinho, né? Fui me informar, fui no INSS, como é que fazia a carteira de trabalho, hoje ela é digital, nem tem mais a carteira, né? Mas na época era física. Ó, tem que tirar uma foto 3x4, vou tirar uma foto 3x4, juntei dinheiro, fui na foto paulista, tirar uma fotinha 3x4, eu mesmo cortei meu cabelo naquela manhã, em casa, peguei a tesoura, tem uma foto que eu mostro. Sério? Tem uma foto que eu mostro aí. Depois, qualquer coisa, coloca aí no podcast, eu te mando aí. Você coloca a foto da minha carteira de trabalho. Eu fui, tirei a foto da carteira de trabalho, né, totalmente desestruturada, e tirei a carteira de trabalho. Só que não tinha trabalho. Ninguém dá trabalho. Eu não tinha experiência, eu não sabia falar, eu não sabia conversar, eu não sabia onde ir levar a carteira de trabalho para fazer, mas eu tinha uma carteira de trabalho. Nesse período, meu pai acabou sendo preso, teve uma situação, ele foi preso, e minha mãe estava trabalhando na casa de uma professora. E aí essa professora, minha mãe contou o que tinha acontecido, meus meninos estão na rua, meus meninos, né, vendem lenha, catam papel, as coisas, meu marido está preso, aquela coisa de comentar, né? E aí ela sensibilizou, ela falou assim, olha, fala para o teu filho para ele voltar a estudar, e se ele voltar a estudar, nós vamos conseguir um trabalho para ele. E, cara, minha mãe chegou naquele dia, né, naquela tarde, né, encontrei ela à noite, chegamos em casa, e aí ela falou o seguinte, olha, estou trabalhando na casa da professora, e ela falou que se você voltar a estudar, e ela consegue uma vaga para você no Wilson Joffre, ela vai te arrumar um trabalho. Cara, aquilo moveu a minha vida. Uau. Porque foi a melhor notícia que eu tinha escutado desde que eu aprendi a escutar. Sim. Porque vinha de encontro ao meu sonho, ter um trabalho. Mas tinha um caminho para fazer isso. Tinha um passo a passo para fazer isso. E aí, para ajudar, essa professora falou o seguinte, eu tenho uma ficha de um retiro e manda o teu menino fazer um retiro, que era na São João Batista. Nossa. Minha mãe falou, condicionou, você tem que voltar a estudar, ela vai arrumar um trabalho, e ela deu uma ficha para fazer um retiro. Eu não queria fazer o retiro. Com certeza eu não queria fazer o retiro. Retiro e tal. Mas a proposta vinha de encontro ao meu sonho. E aí, como eu acreditava que se eu tivesse um trabalho, as coisas mudariam, certo, né? Eu aceitei os 2 desafios. No outro dia, já peguei minha charretinha, vim direto no Wilson Joffre e tal, fui ali para conversar. Quem me recebeu foi uma diretora chamada Virgínia, né? Foi essa diretora, Virgínia Marassi, que me recebeu, né? Provavelmente a professora tinha comentado alguma coisa com ela, porque ela me recebeu muito bem, me acolheu e tal. Tá. E aí fez a minha matrícula, falou, você tem que começar a estudar e tal, beleza, e levar a sério isso, aquilo, beleza, né? Eu saí do colégio, já montei na minha charretinha e tal, felizão da vida, vou começar. Eu não tinha roupa para ir, o Colégio Wilson Joffre, apesar de ser um colégio estadual, ela me deu as roupas que os alunos deixavam lá, para mim vir de uniforme e tal. E no final de semana era o retiro. Que aí você me perguntou como que eu perdoei meu pai, como que eu consegui superar a decisão, né, aquele sentimento de dor, matar ele, de querer matar meu pai. Eu vou para esse retiro, saí do Morumbi 6 da manhã, pezão, sem tomar café, venho, né, quando é quase 8 horas, estou chegando ali na paróquia ali do country, né? A paróquia de rico, só burguês. Já tinha uma profecia ali, né? Já tinha uma profecia, ó, eu não tinha pensado nisso. Você vai morar nesse bairro hein? Eu vou morar nesse bairro. Caramba. E aí, cheguei lá para fazer o retiro, cara, sentei lá no finalzão, suado, queimado de sol, sem café da manhã, já tinha começado ali, né? E aí começa um tal de pregador, cara, e o cara começa com uma parada falando o seguinte, Deus te ama.
A hora que ele falou aquilo, foi como se ele me desse um tapa, né, cara? Deus te ama, Deus tem um propósito pra sua vida. E, cara, aquilo foi me dando uma raiva, mas um ódio, assim. Sério? Eu pensei, cara, a hora que esse cara passar perto de mim, eu vou colar o brinco dele. Capaz. Vou descer o braçaço desse cara. Oh, esse filho da puta, olha a minha vida como é, né, cara? Sim. Olha a minha condição. O cara falar que Deus me ama, que Deus diz, Deus não existe, né, cara? Deus não tá nem aí pra mim e tal, né? E ele relacionava a palavra Deus com o Pai. Muito O comum. Pai te ama, o Pai te ama. Obviamente, né? Hoje a gente entende o que ele estava trabalhando, o amor de Deus, o querigma e tal. Mas na época eu sem informação, aquilo foi me revoltando. Só que aconteceu, ele terminou essa pregação, os caras serviram um café. Gente, tá liberado o café. Porra, meu, já não tinha nem comida à noite, já tinha dormido sem deixa pra comer. Eu já cheguei naquela mesa do café lá, né, cara? E aí tô ali, pego uma bolacha, pego um negócio e tal. Quando eu tô comendo, uma bolacha na mão, um copo na outra mão, chega o pregador do meu lado. Caramba. Aí ele chega e fala, e aí, você tá gostando? Eu pensei... Será que eu falo pra ele? Largo o meu café, dou um braçaço nesse cara, perco o café, eu pensei, cara, vou terminar de comer que é mais garantido. Não sei se vai ter comida depois, né? Meu Deus. Era sempre aquilo que eu pensava, eu tenho pra comer, eu vou comer agora, né? E aí, não fiz nada e segui no processo. Chegou no final do dia, eu já estava mais sensibilizado, já tinha sido tocado. Sim. E naquele retiro eu recebi uma graça muito grande, que foi a graça de perdoar o meu pai. Tá. Né? Tive um encontro realmente, né? Hoje a gente entende, um encontro com a bondade e a misericórdia de Deus, e ali eu consegui perdoar meu pai. Então, esses dois fatores, a busca de um sonho, né? Eu queria trabalhar, e aí precisava estudar, e recebi essa graça do perdão. Então, eu já voltei para casa no domingo com um grande diferencial, que era ter experimentado algo que eu não sabia, Certo. né? Não tinha. O pessoal do grupo de jovens me acolheu, né? O pessoal foi lá e falou, era um tal de grupo de jovens Ariel, os caras me acolheram, Caramba. foram muito Já existia o receptivos Ariel. comigo. Aham. Eita. E aí me acolheram, me convidaram para participar do grupo e tudo mais, aquela coisa, e foi muito bom. E aí eu segui estudando.